Fala galera, quadro novo no canal, troca dicas. Hoje com Douglas Silva, síndico morador, para compartilhar algumas experiências importantes e preciosas com qualquer um que queira aprender um pouquinho da função de síndico. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreva no meu canal no YouTube, @motadicas com 2 T's tudo junto, compartilhe e deixe seu like. Douglas, seja bem-vindo. Obrigado, Pablo. Agradeço você aí pela oportunidade, de estar participando dessa gravação aqui com você e espero estar contribuindo com esse sucesso que todos já vêm acompanhando na rede social. Douglas, fala pra gente um pouquinho, há quanto tempo você está atuando enquanto síndico morador no seu condomínio? Olha, vamos dizer aí, já está próximo de chegar a 2 anos, né? Em janeiro já está fazendo uns 2 anos que eu estou atuando como síndico morador lá no condomínio. Já deu para ter uma experiência legal. Já sim. Qual o tamanho do teu condomínio? Não sei falar nome, local, mas tamanho do seu condomínio, em termos de grandeza, para quem está assistindo entender aí a dinâmica. Condomínio que eu atuo lá e moro, atualmente, são 56 unidades, contar com a garagem também. Um condomínio de médio porte. Isso, pode considerar que sim, médio porte. Como é que você faz para separar a vida de condômino, ou seja, de morador, da função de síndico? Como que você faz para conduzir aí essa experiência do dia a dia? Olha, eu confesso que foi um desafio à parte, não foi fácil. No começo teve alguns desafios, foi um pouco complicado para poder os moradores começarem a se acostumar com essa nova dinâmica, porque antes vinha uma sequência de síndicos profissionais, então o síndico profissional ele não está sempre ali presente, ele não mora ali, e do nada a chave virou e passou a ser um síndico morador. Então, com o tempo eu fui orientando os moradores, fui disponibilizando meios de contato, além de, por exemplo, o telefone, o interfone, que eles sabem a unidade onde eu moro, mas também o WhatsApp, que é um meio de canal, um meio de comunicação, que hoje é muito utilizado em qualquer... Então, uma adaptação, tanto para eles Sim. quanto para você, Tudo muito novo, Pelo que eu entendi, a característica do condomínio era por síndicos profissionais até um momento que você assume ali quanto morador, muda essa dinâmica e traz uma nova rotina para a edificação. Uma nova rotina. E com uma comunicação mais transparente com os moradores, deixando claro as regras ali, eles sabendo que eu estou ali à disposição, mesmo sendo morador, mas, por exemplo, eu procuro todo sábado dedicar uma parte do dia para ficar presencial ali na administração do prédio, e isso acaba criando uma regra onde eles sabem, todo sábado o nosso síndico está aqui, então não preciso ficar perturbando ele. Salvo exceções de emergência, que não tem como correr, e eu sei disso muito bem, então quando é um caso de emergência a gente tem que dar uma atenção imediata a hora que for. É o ônus da função, não tem Sim, jeito. Exatamente. E a regra do negócio foi o que deixou as coisas mais leves nesse sentido. No começo teve esses desafios, alguns contratempos, mas rapidamente foi fácil contornar. Hoje, ao longo desse tempo, 2 anos já quase fazendo, posso dizer que teve raros momentos em que moradores me acionaram de repente no interfone lá de casa, ou ligaram mesmo, eles mandam mensagem, naquele momento oportuno eu respondo, e isso foi com o tempo criando um hábito. Douglas, seguindo nessa direção da função de síndico, você está completando 2 anos à frente da função. Você possa citar aí uma grande realização, sabe, aquela conquista de 2 anos que você tem orgulho de falar para qualquer um que mora no condomínio e que você sabe que as pessoas que lá vivem, residem, se orgulham também de viverem no condomínio com essa conquista realizada ali. Você pode compartilhar algo dessa grandeza com a gente? Sim. Diante das conquistas que a gente já teve ao longo desses 2 anos, se não foi só uma, mas a principal que eu gosto de destacar e que tenho orgulho de falar é a respeito da reciclagem. Sou suspeito de falar a respeito de sustentabilidade, até porque foi o meu tema de formação acadêmico, e o legal é que eu consegui trazer isso para dentro do condomínio, orientar os moradores, orientar os funcionários que nós temos em como fazer para a gente conseguir botar em prática. E com isso a gente começou a fazer uma separação, os moradores ajudando, cada um fazendo sua parte, separam aqueles tipos de lixo reciclável, deixam separadinho. Como é importante a participação deles nesse processo e dos funcionários assimilarem a importância disso. Trabalho em conjunto, vamos dizer assim. Então, assim, eu fiz aquele primeiro papel de comunicar,
dar ciência aos moradores que a gente estava começando a fazer esse tipo de reciclagem no condomínio, né? Colocando cartazes perto da lixeira, enviando comunicados via WhatsApp, né? Que é um meio de comunicação que a gente tem. E aí os moradores começaram a habituar a essa nova rotina, né? A ajudar, literalmente. E os nossos funcionários também. Todo momento que eles iam nas lixeiras para dar uma passada, eles olham que tem alguma coisa separada, garrafa, papelão, eles já descem com esse material que já foi separado previamente pelos moradores e já armazenam num lugar para criar. Como que você faz para lidar assim, com os riscos, né? A vida, esses objetos, tem algum tipo de controle de separação lá? Sim, na verdade a gente reforça frequentemente um comunicado aos moradores para saber o que pode, o que não pode jogar, o que de repente é mais fácil entregar lá embaixo para não ocasionar um acidente, porque um vidro, né, dependendo da altura que ele desce, mesmo dentro do saco, ele pode estourar e causar um acidente aos nossos funcionários. E aí, junto com um comunicado da reciclagem, a gente também sempre reforça o comunicado dessa precaução, desse cuidado que cada morador tem que ter. E aí, voltando da reciclagem, a gente fechou uma parceria com uma empresa, né, de coleta, que é ali próximo, e toda vez que a gente precisa fazer uma retirada, que já acumulou bastante, a gente faz contato com a empresa vai no condomínio, coleta tudo já certinho, separadinho, e logo em seguida ela faz o depósito do valor, né? O condomínio transforma aquilo que era lixo, que não tinha ganho nenhum, só dava trabalho, e ainda transforma aquilo num ativo, uma receita para o próprio condomínio. Um ativo para o próprio condomínio. E o legal disso é que com o tempo a gente conseguiu dessa receita. Pela primeira vez o condomínio conseguiu dar uma cesta de Natal, foi uma promessa minha com os colaboradores, dar uma cesta de Natal para os colaboradores, o que serve de motivação. Seja de Natal, na Páscoa, a gente também deu um chocolatezinho para os funcionários, então assim, quer tudo dizer, sem gerar um custo adicional no orçamento, o condomínio saiu do zero, sem precisar investir em nada, só em organizar esse procedimento de lixo ali, transformou em uma receita e ainda está trazendo benefício para o próprio condomínio e para os moradores. Para os moradores em si, a gente também conseguiu fazer uma aquisição de uma impressora, que o condomínio nunca teve, né? O morador que precisasse tirar uma xerox, fazer algo desse tipo, ele tinha que ir distante, porque não tem nenhum lugar próximo. A gente comprou para utilizar para os próprios moradores e para o próprio condomínio, quando precisar, né? E também conseguimos custear o espaço que hoje a gente conseguiu entrar com o mercadinho. Então, estudamos todo o procedimento, né, seguindo as normas, dentro da legalidade, a possibilidade de entrar com o mercadinho. Depois que ficou tudo aprovado, tudo certinho, o custo para poder criar aquele espaço ali para a empresa poder vir e fazer a parte dela, foi praticamente financiado pelo dinheiro, pelo saldo que a gente acumulou da reciclagem. Olha que dica preciosa para você que está assistindo a gente. Com zero investimento e muita criatividade, o síndico pode sim trazer muitos benefícios para o condomínio. Fica a dica. Douglas, seguindo ainda nessa direção, é claro que é muito bacana a conquista, a realização, você compartilhar isso com a gente. Agora, um desafio, aquele aborrecimento que o condomínio enfrenta e que você... Sua maior dificuldade de enfrentado aí no condomínio até aqui? Olha, não foram poucas dificuldades, né? Logo quando eu entrei, no primeiro ano, foi um desafio grande em me deparar com sistemas e documentações já vencidas, sistemas inoperantes. Então, assim, tive que lidar com isso tudo, vou botar tudo dentro de funcionamento. Estou falando o seguinte pra gente, você falou, entrei, terra arrasada. Isso. Tive que parar, mapear tudo e começar a me organizar. E ainda encalhou nesse primeiro ano, a gente lidar com a vistoria, né, predial, que ela é de 5 anos. Aí exatamente no 5º ano que deveria renovar, foi o meu primeiro ano de síndico morador. Então foi mais um desafio dentro de outro que eu já estava trabalhando. Só crescendo. Só crescendo. E diante de todos os cenários, um que eu pego como destaque, né, que a gente conseguiu resolver, foi a questão do poço, água no poço do elevador. Porque até então os moradores mais antigos de um prédio sempre falavam, né, que esse problema já existia desde a época da construção, de muito tempo. Mas ninguém resolveu. E ninguém, passaram-se síndicos, moradores na época, síndicos profissionais recentes, né, e ninguém conseguia resolver. Eles sempre faziam um paliativo.
Ou seja, gastando recursos do condomínio em possíveis soluções que não geraram solução nenhuma. Fora o cansaço, né? Porque envolvia o síndico, os funcionários para poder fazer o paliativo e não resolvia, porque toda hora estava voltando. Até que eu fui fazendo de forma inteligente, fui mapeando o problema, fui chamando algumas empresas, por exemplo, de caça-vazamento, para entender melhor a história daquela água ali, qual o caminho que ela estava fazendo. E aí, sabendo o caminho que a água estava fazendo, a gente começou a mapear. Até que a gente identificou que o problema que estava ocasionando a água no poço do elevador nada mais era do que um cano, que era uma saída de água do banheiro, né? E esse cano ele não estava completo até o seu destino final. Na época da construção, da edificação, isso? Tudo indica que sim, porque era bem profundo, era bem abaixo do solo. Então, quer dizer, então estamos falando que, olha, um síndico, um morador, com 2 anos na função, se dedicando, com muito esforço, vendo um problema que ninguém resolveu, onde os recursos estão sendo ali escoando, né? Vamos falar assim, estão saindo sem solução. Você parou, com muita atenção, com muita dedicação, mapeou aquilo ali, sim, procurou ajuda qualificada, para poder trazer, de certa forma, uma análise mais profunda e resolveu o problema. Resolvemos o problema. A gente identificou que esse cano não estava completo, a gente completou, né, o circuito que a água tinha que fazer, e aí a gente deixou aberto para ficar monitorando. E nesse período que ficamos monitorando, com o serviço já concluído ali naquele cano, que era um pouco distante do poço, chegou à conclusão que resolveu o problema. Muitas pessoas falaram, é da água da chuva, é a água que retorna. Parece um monte de especialista, né? Falando um monte de coisa, cada um, até nessa hora parece um monte, mas ninguém estudou o problema para resolver. Ninguém estudou o problema. E aí, graças a Deus, até então, nunca mais tivemos problema de água no poço do elevador, que poderia acarretar em um problema muito maior, né? Que é exatamente a estrutura do elevador. Imagina um equipamento desse danificado. Seria um problema muito maior, dor de cabeça muito maior. Não sabemos quando que ia acontecer, mas já estava ali e poderia a qualquer momento ser um problema a ser resolvido às pressas, né? Se caso piorasse. Um exemplo fantástico. Meus parabéns também pela iniciativa e a forma como você conduziu. Para a gente fechar aqui o papo, e para deixar aí um legado para quem está assistindo a gente, quanto síndico morador que você é, e que você vem trazendo, compartilhando essas experiências, atuando lá, que dica que você pode deixar para quem está assistindo, que tem interesse de atuar nessa função, de se arriscar um pouquinho nesse processo? Dicas suas aí para quem está interessado. Então, com relação a síndico morador, não é fácil, né? A gente sabe que é um desafio grande você ser síndico e morador no mesmo lugar, no mesmo empreendimento. E assim, uma das dicas que eu posso passar para quem já está nessa função ou pretende seguir, né, é ter a inteligência emocional bem afiada, porque a parte operacional, a parte financeira a gente consegue lidar pela prática, pela experiência, né? Mas lidar com as pessoas, com os moradores ali é que é um desafio à parte, porque tem momentos que você vai lidar com moradores ótimos, amorosos, né, que são seus amigos, mas tem momentos que você vai lidar com moradores estressados, talvez no momento deles, pessoas que talvez uma oposição acontece, isso acontece em qualquer ambiente, né? Então assim, essa é a dica que eu dou é com relação à inteligência emocional. Se um síndico souber lidar com a inteligência emocional lidar com essas pessoas, com os moradores, né, com a personalidade que tem, eu acho que ele consegue se sair bem É uma dica preciosa. A inteligência emocional hoje em dia eu acho que está sendo uma exigência quase que sine qua non ali para qualquer um, né? Sim. Você vê um monte de coisa acontecendo, de agressão em elevador, pessoa perdendo cabeça para de chinelo, bobeiras que vem acontecendo por falta de controle emocional. Então a inteligência emocional realmente faz toda a diferença. Sim, com certeza. Isso aí... Douglas, cara, obrigado pela participação. Nada. Pela presença. Foi um prazerzaço. Você que está assistindo a gente, curtiu o conteúdo? Não deixa de se inscrever no meu canal, @motadicas com 2 T's, tudo junto. Compartilhe e deixe seu like. Fica a dica. Forte abraço.